E aí, espero que esteja tudo bem com você. Você é muito bem-vindo aqui no nosso podcast, Pode Crer, aqui pela Rede Super de televisão. E hoje eu tô com um convidado muito especial. Nós vamos bater um papo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Pastor Gilberto Leite, conhecido mais como Pastor Giba. Pastor, obrigado. É um prazer estar aqui, uma honra. Já estava esperando esse convite quase há um ano e me sinto honrado agora. O prazer é todo nosso. O senhor já é de casa, né? Eu falei que você é o tipo de pessoa que não precisa muito de convite, mas que bom que o senhor está aqui para a gente bater um papo. Mas eu achei que o senhor ia começar, a hora que eu falasse seu nome, você ia falar, Bate, que bom estar aqui. Eu estava esperando chimarrão, né? Pão de queijo e café, mas cadê o chimarrão por causa do convidado, né? Mas aí eu não me preparei, mas tá tudo bem. Tá bom. O senhor é de qual cidade? Eu nasci em Esteio. Esteio é uma cidade de mais ou menos de 80 mil habitantes, na região metropolitana de Porto Alegre. E aí eu vivi lá 20 anos. Quando eu casei com a Ari, a gente continuou morando lá no centro, mas depois a gente foi para Canoas, que era uma cidade do lado. Depois a gente foi um pouquinho para Sapucaia. Então, antes de eu vir de Belo Horizonte, eu morava em Sapucaia. É uma cidade do lado de Esteio. E Sapucaia tem mais ou menos 120 mil habitantes. Então, eu sempre morei em cidade pequena, mas dentro da região metropolitana. Sim. Mas aí tu vê, aí vim para Belo Horizonte, quase 3 milhões de habitantes. Gente, aí tu fica assim... É um susto, porque é 10 vezes o número de habitantes que estava acostumado. Agora, Belo Horizonte ainda carrega uma coisa assim de interior, sabe? Eu ando muito por aí, por outras cidades grandes assim, e eu acho Belo Horizonte uma cidade grande, muito boa, mas eu não sei porquê, aqui tem um clima assim de interior que é uma delícia, cara. Isso a cidade ainda não perdeu, pelo menos aos meus olhos. Sabe o que eu achei diferente? Que Belo Horizonte, por exemplo, por mais que eu morava em cidade pequena, tu saía 10, 11 horas da noite, tinha coisas abertas. Assim, dependendo do... Tinha posto de gasolina 24 horas, supermercado de madrugada, tudo tinha. Agora, Belo Horizonte, realmente, em vários bairros que eu vejo, tu sai para ir num supermercado, tá fechado. Tu sai, o posto de gasolina já fechou. Como é que a gente chama? Uma lancheria ali já tá fechado. Eu digo, gente, mas isso aqui não é a capital? Mas engraçado, tem essa coisa mesmo. Eu sou lá do sul também, mas eu sou do Paraná. Eu sou do norte do Paraná, de Apucarana. E Apucarana é uma cidade assim pequena também, não é uma cidade tão grande, tem 100 e poucos mil habitantes. E rapaz, o número de carrinho de lanchonete em Apucarana, eu fico tendo a impressão que às vezes é maior do que de Belo Horizonte, que fica aberta até tarde da noite. Inclusive tem uma aqui. Quando eu vou lá, eu sempre vou lanchar lá, que desde quando eu era criança ainda existe, tá aberto lá um carrinho de lanche, que é uma delícia. E às vezes aqui tem isso mesmo. Chega 10 horas, já fecha tudo, um lugar ou outro que você vai achar. Aí eu demorei para me preparar, agora eu me preparo. Aí quando começa a escurecer, se eu sei que vai faltar alguma coisa em casa, eu já corro. Maravilha. Já vou. E o churrasco? Eu sei que lá no sul vocês são acostumados demais com churrasco, né? Eu fui para o sul agora, voltei de férias. Aí dessa vez a gente foi de avião, porque em novembro a gente foi de carro. Tu imagina, a gente viajou, era 19 horas de carro para ir. E chegamos lá, aí o pai prepara churrasco, o irmão prepara churrasco, o sogro prepara churrasco. E aquelas costelas no espeto, aqueles fogos que lá na casa dos meus pais é a churrasqueira no chão, assim mesmo. Tá louco. Maravilha, tá muito louco. Bom. É maravilhoso. Eu digo assim, que é churrasco diferente. O churrasco do mineiro é um churrasco do paulista, o outro. Não é que um tá certo e o outro tá errado, né? Eu tento para que mas nós temos que ninguém me julgue. Pão de queijo nosso é o melhor do mundo, mas o churrasco do gaúcho é diferenciado. Não, o pão de queijo, eu fui lá no sul, fui comprar pão de queijo, tá louco. É uma coisa estranha. Depois que a gente come o pão de queijo verdadeiro, aí tu vai lá, o pessoal tira o espeto, aí aquele lasca de carne assim. Aí, uma vez, uma mãe de uma adolescente falou assim pra gente, olha, eu também fiz churrasco, eu faço churrasco. Tu faz churrasco aonde? Na panela de pressão. Eu não. Olha, não dá. Me ofenda. Não dá. Não me ofenda, não. Com certeza. O pastor, o senhor veio de lá, o senhor já veio casado? Sou casado. Esse ano, eu e a Ari, a gente faz 10 anos. 10 anos? 10 anos de casado. Você está aqui em Belo Horizonte tem quanto tempo? 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses. Pastor, e o senhor é de uma família cristã? O senhor quando o senhor nasceu, o senhor já estava num lar
que já era cristão? O senhor já converteu novinho? Como é que foi isso? Nada. É. Não sou, não. Me converti com 18 anos. Com 18 anos, conheci Jesus. Eu já era, vamos dizer assim, do movimento católico. Então, eu era líder de jovens, adolescência católica, mas mundo loucão. Mas você já festa, vinha numa boate. busca ali, então? Tinha um conhecimento, mas não era de uma renovação carismática, né? Era algo assim muito religioso. Então, não abria a Bíblia, nada. Era um movimento mais religioso mesmo. Então, não tinha um conhecimento de fato quem era Jesus. Eles conheciam um Deus, conheciam um cara que morreu na cruz, mas uma história. Era uma história. Não tinha um relacionamento. E aí eu estava nesse movimento, né, de religioso, vamos dizer assim. Mas com 18 anos começou a despertar no meu coração. Eu vi que minha mãe já tinha ido numa igreja, meu irmão, minha cunhada, no mesmo ano. Só que eles também não estavam buscando, estavam ali no processo de conversão. E meu primo, de tanto encher a paciência, meu primo tem a mesma idade que a minha, só que 6 meses mais novo, ele dizia, eu sou Gilberto de Azevedo Leite Júnior, é o meu nome. Então é uma confusão, porque Gilberto é mais meio empresarial, empresa. Júnior é família, pai, mãe, sobrinho, e Giba é ministerial. E aí quando a Ari, por exemplo, ela foi lá pro sul e ela voltou, ela estava conversando com as pessoas, eu digo, não, amor, agora não é mais Júnior, agora é Giba. Aí quando ela estava conversando com a minha irmã, ela disse o Giba, eu digo, não, aqui é Júnior. Então era uma confusão. Então aí meu primo dizia, Júnior, cara, vamos no retiro. E só para eu saber aqui nesse dia que hoje nós vamos, é o Giba? É Giba. Então tá bom. Aqui é o Giba. Aí o meu primo dizia assim, Júnior, vamos no retiro. Eu disse, não vamos não, cara. Mas vamos lá, não vamos. E aí até que um dia eu fui. Eu fui na igreja e eu me lembro que o Senhor, o Espírito Santo foi falando ao meu coração, foi um processo. Se me perguntar assim, tem um dia, uma hora, direitinho que tu lembra que tu aceitou Jesus? Não lembro. Agora foi um processo, foi um dia no culto, foi um dia, e aí foi um trabalhar do Espírito Santo, isso com 18 anos. Então eu não nasci num lar cristão, toda a família, assim, ela foi num processo praticamente junto, no mesmo ano, tanto que eu me batizei junto com a minha mãe. Fomos os primeiros a se batizar. Eu me batizei junto com a minha mãe, meu irmão e minha cunhada, por mais que eles tinham ido primeiro na igreja, mas a conversão foi depois. Então, o ir na igreja é uma coisa, o se converter é outra, né? Então, aí depois foram eles, depois foi minha irmã, e por último, faz 3 anos, foi meu pai. Olha Faz só. 3 anos foi meu pai. Então, assim, quando eu me converti, eu fui falando, olha, Deus está falando comigo que eu vou ser pastor. Nossa, foi um problema gigantesco. Foi um problema, porque como não tinha crente de fato na família, ninguém entendia direito o que era ser pastor. Então, eu enfrentei bastante esse problema. Aí eu conheci a Ari e a gente começou a se relacionar, mas a primeira pessoa que eu conheci na igreja, cheguei na igreja, aí o meu tio era da igreja também, ele pegou e disse, olha, vou te apresentar a líder dos jovens, para que ela possa te dizer como é que funciona o processo, tudo direitinho. E era a Ariane, minha esposa. Então foi a primeira pessoa, mas não foi aquele amor à primeira vista, nada, Sim. sabe? Foi nada. Era a minha líder. Conheceu lá. Tipo assim, até porque ela é mais velha que eu, e lá, naquela época, ela aparentava ser até mais velha do que eu ainda, porque ela tinha uma posição assim, muito madura já, um negócio assim, e me tirou meio pra guri. Sei. Então assim, um gurizinho aí Mas é porque chegando. você parece muito novo, né? Quando você falou que eu morei 20 anos no sul, eu pensei, mas você não tem 20 anos? Não tá... Eu tenho 31 anos. Olha só. Eu casei com 21. Então, assim, com 21 casei, com 18 me converti, com 21 casei, e com 23 para 24, eu já comecei a viver ministerialmente. Olha só. E aí ali você foi, então o pastor te apresentou ela para te apresentar as coisas, vocês foram se conhecendo mais e depois vocês criaram um relacionamento. Porque no mundo secular, vamos dizer assim, que a gente não gosta de falar muito assim, mas só para ter essa separação para o pessoal entender, eu fazia teatro, então eu sempre gostei muito de teatro, da parte artística, sempre gostei. E quando eu entrei dentro da igreja, eu queria saber, cara, tem teatro aqui? Eu quero fazer. E ela também era líder dos jovens e ela trabalhava no teatro. A gente começou a trabalhar junto, e tinha um movimento, então tinha um trabalho, como é que a gente chama? Uma companhia de teatro, tinha mesmo. E começamos a trabalhar junto, e 1 ano e meio depois,
Aí a gente começou a se olhar com olhares diferentes. Aquelas brincadeiras, sabe? Aí eu tomei coragem. Porque assim, um monte de gente gostava dela, tal, mas ninguém tomava coragem. Sim. E eu, aquele moleque, ninguém conhecia na igreja, ninguém dava nada direito. Eu digo, não, eu vou tomar postura, vou chamar essa guria para sair, me declarei. Aí eu sabia, porque eu já tinha perguntado para uma amiga, né, se ela gostava de mim, se ela não gostava, para não dar um passo errado também. Claro. Aí a gente começou a namorar, primeiro orou, depois namorou, aí depois eu pedi ela em casamento, sem ter dinheiro nenhum, pedi ela em casamento, que loucura. E aí a gente casou, em 2012. Que maravilha. Que eu acabei de me esquecer. Eu nunca me esqueço a data, mas eu acabei de me esquecer agora. 17 de novembro de 2012. Não me preocupa com isso, não. Eu também não lembro. Eu lembro do aniversário da minha esposa, claro, porque ela começa a me avisar uma semana antes. Ela é esperta. Então... Ela é muito esperta. Ó, meu aniversário vai ser tal dia. Isso. Para não esquecer do presente, evitar a briga. Também, exatamente. Eu já falei isso para algumas... pessoal da família mesmo, que às vezes briga, mas o cara, né, o fulaninho... Vamos dizer assim, teu pai, teu irmão esquecem da data de casamento. Eu digo, mas seja esperta. Lembra ele. Não, ele tem que ser capaz, lembra tu. Aí tu evita de não ganhar presente e evita também de brigar. Exatamente. É bem por aí o negócio. Ô pastor, por que o senhor veio para Belo Horizonte? Porque eu quero chegar no ponto do que o senhor está fazendo hoje na igreja. Por que o senhor veio para Belo Horizonte? 2014, então, eu e a Ari, a gente começou esse trabalho. Em 2014, estava na igreja louvando ao Senhor e Deus falou muito forte ao meu coração. Tu vai criar um ministério interdenominacional e vocês vão viajar, vocês vão falar de quem eu sou, que o jovem é a morada de Deus. Isso. E aí surgiu o Sou Casa Jovem, que era um ministério interdenominacional no Rio Grande do Sul, que não era comum ter, onde eu e a Ari, a gente começou, então, a pregar sobre o jovem, o adolescente, ser a morada, a casa de Deus. E nesse processo, a gente foi viajando, criamos uma marca de camiseta, fizemos um programa em rádio, lançamos o primeiro livro, que era o Orar, Namorar, Noivar, seminário sobre relacionamento, namoro. Começamos a viver disso. Nossa vida era isso. Eu larguei meu emprego, ela largou o emprego dela, e começamos a viver sobre isso. E ali... iniciou uma amizade com um casal lá do Sul. A gente criou uma igreja chamada House Church na época. 6 meses de igreja toda estruturada. Que eu trabalho, eu gosto de design, então criei toda a identidade visual para a igreja. E aí surgiu a questão de ser Lagoinha. Vamos ser Lagoinha, né? Surgiu um pastor enviado para... De repente, vocês não querem ser Lagoinha? Então a gente virou a placa, a House Church se tornou Lagoinha Canoas. E aí fui um consagrado pastor um ano depois. Né? Só que a gente já estava à frente da igreja. A gente não era pastor. Eu e ele, a gente não era pastor. E tanto eu, a Ari, como o outro casal também foi consagrado pastor. E em 2017, foi isso, acho que foi 2019, 2019, que a gente estava à frente da Lagoinha. Mas daí a gente já começou a ter um ano assim mais reflexivo. Será que o nosso lugar é no Rio Grande do Sul? Será que o nosso lugar aqui, de repente, já não deu? A gente já viajou, já fez o que tinha que fazer. E indo na 118, que é uma estrada no Rio Grande do Sul, eu falei para a Ari, eu digo, olha, eu vou te falar algo que está no meu coração. Mas eu estou sentindo no coração da gente ir um tempo para Belo Horizonte. Na hora, ela se virou para mim e disse... Eu não ia te falar isso, mas Deus tem falado isso comigo há uma semana. Olha só. Eu digo, então tá. Aí na época foi o pastor Richard, ele tinha uma viagem para o Rio Grande do Sul. Eu me lembro, a gente estava saindo de uma pregação, de uma ministração num retiro de jovens. E a gente encontrou ele no hotel em Porto Alegre. A gente apresentou o livro da Ari, que a Ari também tem um livro. E aí ele expressou, pastor, a gente tá sonhando de repente ter um tempo, tipo um estágio em Belo Horizonte. 6 meses no máximo. Só para a gente saber como é que funciona, ter o DNA e voltar. Aí ele disse, não, realmente, eu ia fazer esse convite para vocês também, sentir isso no coração e tal. E casou tudo direitinho. Deu 1 mês, a gente já tinha vendido todas as nossas coisas. A gente tinha móveis planejados, vendeu tudo em casa. A gente vendeu o carro, vendeu tudo. Sem renda, sem nada, sem promessa de salário, sem nada.
Um mês depois a gente estava em Belo Horizonte. Quando a gente chegou em Belo Horizonte, aí a gente viu mais ou menos o lugar que a gente ia passar alguns dias, porque também não tinha lugar certo, não tinha como ia sustentar, mas tinha uma palavra, a gente deveria vir. E vindo 15 dias depois, eu já estava como obreiro da Lagoinha, que é a matriz, trabalhando nos adolescentes, e aí onde a caminhada que era para ser 6 meses, já está 2 anos e meio quase. Então Olha foi só. um processo, né, de entender, não, era uma palavra, vendemos tudo, esse dinheiro a gente conseguiu sustentar 2, 3 meses, e aí depois a gente aí começou o salário, né? Ô, pastor, mas ouvindo a sua história e tudo que aconteceu, a impressão que a gente tem assim é que você não teve que esperar tanto as coisas. E você escreveu um livro, que eu quero até mostrar aqui, que eu tive o prazer de apresentar ele lá no culto também, e li, e gostei muito, que é Quando a Espera Dói. Tá aqui, você vai cobrar. Então marca a página aqui, ó. Vê se dá para pegar aqui. Quando a Espera Dói. Pastor Giba Leite. E parece que o senhor não esperou muito Tu acha? pelas coisas. Eu acho que foi rápido. Capaz. Até porque você é Esperei. muito novo. Onde você já está? Parece que foi rápido. O que foi para você uma espera? O que foi para você uma espera que doeu? Por que doeu? Porque você tinha muita dúvida, Deus não te respondia o que você queria? É que o tempo que a gente fala, ele não é um tempo relativo, vamos dizer. Para ti pode ser uma espera de 10 anos. E pode doer de uma forma. Mas para mim pode ser uma espera de 1 ano e pode doer de outra. E a vida é feita de processos de espera. Então, por exemplo, a gente, com 18 anos, me converti. E Deus, com 18 anos, me falou que eu seria pastor. Só que eu só fui com 18 anos. Eu só fui consagrado pastor com 27. Esperei 9 anos para ser consagrado pastor. E esses 9 anos a ser consagrado, eu não tinha renda às vezes. Então, eu trabalhei em empresas que eu odiava, não gostava do que eu fazia. Mas tinha que trabalhar. Tinha que ir. Por falta de discernimento, falta de dizer, olha, vamos para esse lado, vamos para aquele. Até hoje, eu não sou formado numa faculdade. Por quê? Porque eu nunca tive dinheiro. Então, eu pago uma matéria, pago outra. Primeiro, a gente ajudou a minha esposa a se formar, para depois, agora, eu voltar para a faculdade. Então, assim, e a minha primeira vez que eu entrei dentro da faculdade foi com 17 anos. Minha primeira cadeira foi economia, primeira faculdade. E eu tenho 31, então faz 14 anos que desde a primeira vez que eu entrei dentro da universidade e até hoje eu não me formei. E eu faço teologia hoje, né? Então, e aí essa troca foi com 2014. Então faz 7 anos que eu estou tentando me formar em teologia. Por quê? Porque não tinha dinheiro, não tinha como, às vezes não tinha como ir. Teve momentos nesse processo, que era, me lembro em 2015, não, 2015 não, foi 2016 para 2017, eu e a Ara, a gente simplesmente abriu a despensa e não tinha nada para comer, não tinha. Para não dizer que não tinha, até tinha um pacote, metade de uma polenta lá no final. E a gente não tinha para quem pedir, porque as famílias também não, a gente não vem de famílias que realmente tinha condição. E a gente dizia, não, mas Senhor, o Senhor me chamou para ser pastor, não estou sendo pastor, não fui ordenado pastor. Não consigo um trabalho, não gosto do que eu faço, e aí, como é que faz? Então, assim, o tempo, na verdade, foi 10 anos esperando, foi 1 ano, fui esperando o quê? Cada momento foi uma espera. Então, foi a espera. Hoje, sou pastor em tempo integral, recebo um salário por isso. Não é um salário, é uma oferta, né? Recebo. Mas parece que foi rápido, mas não, estou com 31, esse sonho começou com 18. Então, hoje, 10 anos casados, aí o pessoal pergunta, mas vocês não querem ter filho? Não, a gente quer, mas é que Deus não nos permitiu ter ainda. Problemas de saúde, várias coisas. Então, é tudo uma questão assim, cara, tudo que a gente vai fazer, a gente vai ter que esperar alguma coisa. A gente vai ter que esperar. A gente vai ter que esperar o sim ou não. Estou aqui em Belo Horizonte, será que esse é o tempo? Será que é o tempo de voltar ou será que é o tempo de ficar aqui? Será que é o tempo de ir para outro lugar? E entendendo de que cada etapa é uma espera. E essa espera vai doer. Por quê? Porque a gente é humano.
Nós não somos seres espirituais, mas somos seres naturais também. Então a gente tem a parte espiritual, mas a gente tem a parte natural. A gente tem a parte que vai, nossa, sou pastor, mas eu choro. Depressão, ansiedade, tudo isso eu tenho. E aí? Então a questão é entendermos que o que a gente for fazer, cada um vai lidar de uma forma diferente. Então, assim, de repente, eu esperar 2 anos para ter um filho, vamos dizer que para ti tá tranquilo, mas de repente para ti esperar para assinar o contrato, nossa, parece que nunca passa. Para mim é tranquilo. Então, cada um vai enfrentar um processo, uma etapa, e neste livro eu não coloco minhas experiências, basicamente. Eu coloco alguma coisa, mas eu coloco ali José, com 17, na adolescência ali, 15 para 17 anos, ele foi vendido pelos irmãos. Quem os traiu? Os irmãos, a família. Com quantos anos ele viu o sonho dele acontecendo? Depois de quase 15 anos, que ele viu os irmãos dele se prostrando, que na verdade era um sonho profético. Então houve uma espera que ele estava na cadeia, uma espera que ele estava quebrando pedra, ele estava trabalhando e não estava fazendo o que ele sonhou em fazer. Próprio Jesus no Getsemane, diz que os vasos capilares se romperam a tal ponto que ele suou sangue. Ele suou sangue porque tamanho era a tristeza e a angústia que ele estava sofrendo. E não era 10 anos sofrendo. Era naquele momento de vida ele entendendo, olha, eu estou sofrendo porque eu vou morrer numa cruz, eu estou sofrendo porque eu estou carregando o peso de toda a humanidade. E também falo sobre Jacó. Jacó trabalhou 14 anos pela esposa. Só que ele, com 7 anos de trabalho, já estava com a esposa. Só que olha só, o que é mais difícil? Ele trabalhar mais 7 anos, ele tem que trabalhar aqueles primeiros 7 anos, dizendo, olha, tem uma promessa que tu vai casar com a Raquel. Beleza, ele trabalhou com todo o coração dele, trabalhou com toda a motivação dele, porque ele tinha a Raquel ali, que ele era uma promessa. Só que no momento que ele se casa, ele descobre que não era Raquel, era Lia, o sogro dele diz, olha, ok, então tu vai ter que trabalhar mais 7 anos, só que antes de eu te dar a Raquel, tu vai ter que esperar uma semana. Então eu te garanto, assim, que a maior dor dele não foi ter esperado 7 anos para ter casado, mas ter esperado uma semana, porque ele estava frustrado. Ele estava frustrado, ele queria ter casado com Raquel e não casou com Lia, então ele teria que esperar mais 7 dias para poder ganhar a esposa. Então não é uma questão também só de tempo. Então tudo isso eu coloquei no livro para mostrar de que os homens que tanto foram usados por Deus são humanos. São humanos. A gente sofre mesmo, a gente passa por tribulação, a gente passa por angústia. Então a gente não é de ferro. Jesus se permitiu suar sangue, tamanho a sua angústia. Então eu quero trazer, e a minha vida, as minhas pregações não são pregações com fundo teológicos, minhas pregações não são pregações que realmente eu faço todo um estudo, eu não sou um cara de ensino, não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que demonstra humanidade. Eu sou uma pessoa que tanto em livros que a gente escreve, como nas pregações, como na vida, demonstrar que somos humanos, vamos errar, vamos falhar, e vamos demonstrar os processos da vida. Assim como Jesus, que era 100% Deus, mas também 100% humano. Fantástico. Fantástico. Essa visão é importante, né, pastor? Porque quando a pessoa ela se liga muito nessa questão espiritual, e ela vai para esse lado espiritual que é importante a gente ir, mas aí ela começa a pensar que se ela está nessa busca por Deus, orando e lendo a Bíblia, e ela começa a se sentir, às vezes, fraca, frustrada, ansiosa, ela começa a fazer uma separação, falando, não, eu não estou tão perto de Deus. Exatamente. Assim, eu não sou... Eu não... Realmente, outra pessoa orar faz sentido, mas eu não. A pessoa se Deus fala com outra pessoa, não fala comigo, porque eu estou me sentindo assim. E realmente o seu relato é muito importante para a gente entender que a vida com Deus ela é uma caminhada. É uma caminhada onde nós vamos ter as dificuldades, vamos ter as frustrações, vamos ter a ansiedade, às vezes até duvidar da nossa fé, às vezes até questionar, falar, gente, será que tudo isso faz sentido mesmo? Exatamente. Eu acreditar, eu creio em Deus.
Às vezes já aconteceu isso comigo e eu vou confessar que às vezes acontece, sabe? Eu às vezes me pego pensando exatamente dessa forma que o senhor está relatando aí, assim, eu estou me vendo muito nisso também. Fala, será que eu estou orando aqui? Será que isso está fazendo sentido, né? Mas aí, cara, a hora que você está assim, de repente, Deus chega e te mostra uma coisa, e te fala uma coisa, exatamente. E você fala, cara, mesmo se daqui para frente, né? Mesmo se daqui para frente, se eu quisesse duvidar, fala, não, eu vou escolher duvidar, não teria jeito, né? Não teria jeito. É que às vezes a gente coloca um peso ou coloca um peso muito grande na vida do crente ou o crente, como se fosse um fardo, como se a gente tivesse que viver no sobrenatural o tempo todo. É como se nós tivéssemos que orar e o tempo todo a gente está sentindo alguma coisa, tá uma nuvem, é como se a gente não pudesse ter problema, pudesse sofrer. E é um peso às vezes, é um peso que a gente tem que deixar de lado e entender, olha, cara, eu sou pastor. Consagrado 2019, faz 4 anos então, mas eu já exerci o chamado. E hoje todo esse processo, hoje eu falo já publicamente, eu sofro de depressão. Sofro, mas vou parar de pregar? Não. Vou parar de fazer o que Deus tem para minha vida? Não. Mas eu vou entender que eu preciso ser tratado, eu preciso entender o processo, entender que a espera ela está doendo, de passar. Então essa espera também se trata de doença às vezes, né? Uma doença, processo. E a gente entender, olha, cara, a gente tem que curtir a vida também no sentido saudável, né? Sair, fazer uma trilha, fazer uma caminhada, olhar o céu azul, tomar um banho de mar. Eu fui lá para o sul agora, fui para a Serra Gaúcha e depois fui para o litoral catarinense. Tá louco? Fui lá, tomei um banho de mar, tudo que tinha direito. Então é a criação de Deus, é o homem em contato com a criação de Deus, ou seja, o que é espiritual nisso? É tudo espiritual, né? Tu tá usufruindo da criação de Deus. Sim. O pastor, dentro da nossa cultura aqui, a gente escuta falar muito, uma frase assim, muito pesada, que fala assim, olha, depressão é falta de Deus, né? Quando uma pessoa está com depressão, há um comentário às vezes disso aí, às vezes velado, ou às vezes aberto mesmo, fala, mas aí, né, a pessoa desviou, se afastou de Deus, olha só o que acontece. Dentro da sua experiência de assumir, né, e ter sido diagnosticado com depressão e entender que o senhor está passando por esse processo e você é uma pessoa honrada que tem uma vida com Deus, queria que você falasse um pouco sobre essa frase para a gente. Eu não comecei direto com depressão. Na verdade, a gente demorou para entender isso. Eu digo a gente, eu, a minha esposa e as pessoas que estão lá na minha volta, né? Porque começou com crises de ansiedade, começou com muita ansiedade, ansiedade crônica, vamos dizer assim. Só que como não foi tratado, demorou aí foi uma negligência, vamos dizer, da minha parte, para buscar tratamento no sentido assim, profissional. Sim, mas é porque o senhor não aceitava ter, ou você não entendia que você estava tendo? A gente não acreditou que poderia, acho que assim, ter um quadro, uma evolução mais rápida, eu acredito eu. Porque sempre tive ansiedade, a minha família também tem ansiedade, é normal. Hoje, na verdade, quem não tem ansiedade, né? Não, hoje está demais. Mas nesse pico de ansiedade assim, pastor, que o senhor está falando, a crise de ansiedade, hoje o senhor olhando para trás, assim, o que você sentia? O que era o ponto assim, que você acha que não foi tratado? Começou, na verdade, eu me lembro, não foi, eu acho, nem crise de ansiedade, foi já o ataque de pânico. Foi uma situação ministerial que eu tive e eu cheguei em casa e eu me desconhecia, porque eu fiquei tão irritado com uma situação, uma nojeira que eu tinha visto, uma coisa injusta, vamos dizer assim. Sim. E eu comecei a ficar muito ofegante, o peito doendo, o braço parece que está adormecendo. Eu pensei, eu estou tendo infarto, eu acho. Eu disse, não, mas não é infarto, não. Isso aí realmente é uma crise que eu estou tendo. E aí começou 1, 2, 3 vezes, começou mais seguido. Aí depois comecei a ter picos de mudanças de humor, uma hora estou bem, outra hora não estou bem. Mas o meu relacionamento com Deus estava bem. Então, peraí, eu não estou me desviando. Sim. Continuo buscando ao Senhor. A minha vida, o meu devocional, a minha
não se trata de fazer as coisas para Deus, mas se trata de fazer com Deus. Sim. São duas coisas diferentes. Então, se a minha vida espiritual está ok, é uma questão das minhas emoções, do meu corpo, que o meu corpo está faltando alguma coisa. Aí procurei um psicólogo, comecei a fazer terapia. A minha esposa é psicóloga, mas eu, obviamente, né, ela não pode me tratar porque ela é esposa. Procurei um psicólogo, comecei a fazer academia, comecei a mudar meu hábito alimentar. E foi uma série de fatores. Por exemplo, hoje eu vivo numa cultura que não é minha. Né? Imagina, sou gaúcho, estou em Minas Gerais, então longe das famílias. A gente não tem nenhum familiar, não tem zero família aqui. Eu e a Ariane. Então várias coisas acontecendo, várias decisões a serem tomadas no dia a dia. Então vai desenquadrando várias coisas. Sim. E aí hoje, então, faz pouco tempo agora que realmente eu estou tornando público isso. Olha, eu estou passando por isso. Só que assim como Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos, ele não passou por depressão. Ele viveu com depressão a vida inteira. E mesmo assim, Deus usou. Então, o que a gente tem que fazer é, primeiro, entender que muitas vezes, muitas vezes, depressão não é a falta de Deus. Às vezes pode ser a falta de um relacionamento com Deus. Às vezes pode ser alguma situação, alguma coisa. Mas não é todo o caso. Não é todo o caso. Tu imagina, é a mesma coisa que dizer assim, olha, o pastor Giba está com depressão porque ele pecou, ele falhou, ele não buscou a Deus o suficiente. Não. Isso é uma questão humana. Eu sou ser humano, sim, assim como alguém que precisa usar óculos. Sim. Preciso tomar remédio para depressão. Sim. Então, é um fato. E aí vem a questão de tratamento, a questão de entender. Então, assim, eu não vou deixar de fazer o que eu faço, ou isso não me desqualifica do meu chamado pastoral. Certo. Não me desqualifica. Eu sou pastor. Hoje, na minha rede de pessoas que eu cuido, tem quase 1.000 pessoas que a gente cuida. E dessa rede de 1.000 pessoas, obviamente, tem a liderança, tem os líderes abaixo, tem os supervisores que vão cuidando de tudo isso junto comigo. Então, eu continuo cuidando, não abri mão de nada. Porque eu entendi, uma coisa, outra coisa. Agora, se eu não tratar, vai afetar o corpo. Sim. Se eu não me cuidar, eu não buscar uma solução, vamos dizer assim, com profissionais, buscar a rotina diária e buscar mais a Deus, isso vai afetar o corpo. Sim. Então, acho que essa separação de, primeiro, desmistificar isso dentro da igreja. Gente, depressão, falta de Deus, da onde? Não, tem depressão porque é ser humano, tem depressão porque a gente está falando com humanos, ninguém é robô. Então, assim, sou crente, estou com depressão, e agora? Tu é humano, se trata só isso. Continua buscando o Senhor, continua servindo ao Senhor, vamos lá, vamos para cima. O pastor, e hoje, as crises de ansiedade, essa coisa que desencadeia a síndrome do pânico, isso, essa crise do pânico, como que o senhor tem ainda? De vez em quando isso acontece? Ou o senhor já sabe lidar com isso? Quando isso começa, você já tem alguma técnica, alguma coisa que você faz? Já sei, nossa. Na verdade, eu aprendi há pouco tempo também. Né? A minha esposa me ensinou várias coisas, né? Respiração, pensamento, várias coisas, o que fazer. Faço tudo isso, mas tem algo que eu faço junto com isso. Faz pouco tempo que isso me dá uma crise de ansiedade, não foi ataque de pânico, uma crise de ansiedade. Eu fui para o quarto, me ajoelhei, comecei a fazer a respiração, tudo que tinha assim natural para fazer, mas também me ajoelhei e colocando, olha, eu torno meus pensamentos cativos e obediência ao Senhor. Pai, me ajuda nesse momento. Eu quero renovar minha mente no Senhor. Aí, muitas vezes, o inimigo vem lançando flechas. Tu não é importante, tu não tem valor, tu é um fracassado. E aí vai renovando a mente. Não, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida vai se cumprir até Cristo Jesus. Então, eu uso as técnicas, vamos dizer assim, profissionais de terapia que me ensinam, mas ao mesmo tempo eu levo isso em obediência ao Senhor, eu busco ao Senhor. Então, as duas coisas andando em conjunto. Porque eu sei de que Deus, de que o Espírito Santo vai usar as técnicas para me acalmar. Eu sei qual é a forma que Deus... É essa paz de Deus, isso. Então, Ele vai usando. Então, eu gosto de usar as duas coisas juntas, né? Sim, sim. É legal a gente pensar, pastor, porque assim... tem gente que leva só para o lado muito espiritual.
é demônio. Às vezes a pessoa está com depressão, está passando, é demônio. Às vezes um medicamento vai resolver esse demônio. Sim. Mas às vezes pode ser que seja espiritual. Então, assim, existe a parte natural, existe a parte espiritual. O meu caso é muito a parte natural. Que às vezes, sabe o que acontece? Quando alguém está em depressão, sabe por que as pessoas não abrem? As pessoas não abrem que estão em depressão com medo do julgamento dos outros. Sim. Então, assim, como é que um pastor, cara, da Lagoinha tem tanta coisa, cuida da juventude adulta, cuida do campus online, que essa igreja online que a Lagoinha tem, né, o Ministério da Matriz, como é que o cara chegou nesse ponto? Então, assim, o cara chegou nesse ponto porque o cara é humano, então agora ele está tratando, isso não me desqualifica no meu ministério pastoral, então a gente vai indo. E a gente observa também que esse assunto tem todo um deboche, um desdém envolvido, né? Tem. Se ela assume assim, falou, olha, eu tô passando por um processo, eu tô com depressão, e a gente sabe que existem pessoas em volta, às vezes até próximas, que pensam assim, não, tem que levantar a cabeça, olha aí o tanto de coisa que você tem, depressão, uma coisa para fazer. Exatamente, falta do que fazer. Olhar a vida aí, ó, tanta gente sofrendo aí, exatamente. Você tem casa aí. Mas às vezes as pessoas não entendem, né, cara, que aquilo é uma coisa que você não tem controle, não tem. né? Você pode, lógico, depois com o tratamento, a pessoa melhorar, principalmente as crises, mas ela não tem o controle do sentimento dela. Fala, não vou sentir isso, não quero sentir depressão. Às vezes tu pode ter tudo e tá com depressão. Então a depressão às vezes não é falta de alguma coisa, não é porque depressão só dá em pobre, só dá em pecador. Não, depressão pode dar em qualquer um, cara. Em qualquer um pode dar depressão. Então a gente tem que... Porque as pessoas tentam buscar uma explicação. A pessoa falou que está em depressão, pode ver. Fala que está em depressão num grupo, levanta 3 ou 5 para tentar explicar o porquê tu está em depressão. Então todo mundo quer explicar. É porque tu tá, porque nisso aconteceu isso, porque foi falta disso. Meu amigo, não é tu que está passando. Então é o momento da gente parar de tentar explicar alguma coisa e apenas orar. No sentido assim, explicar o porquê essa pessoa está passando, né? Então, assim, é o momento da gente estar junto, da gente dizer, olha, vamos lá, todo mundo está suscetível, todo mundo pode passar por isso, pandemia está passando, e quem é que está passando bem na pandemia? Quem é que não está olhando todo o cenário e não fica triste por tudo que está acontecendo? Então, isso desencadeou muita coisa. Inclusive, ansioso, né? Ansiedade, eu nunca vi tanto caso de ansiedade, né, de pessoas sendo diagnosticadas com ansiedade e às vezes nem indo no médico ser diagnosticado, que às vezes não é todo mundo que tem essa condição, essa oportunidade, né, principalmente quem depende de saúde pública, mas às vezes a pessoa ouvindo um relato, né, de outra pessoa que está acontecendo com o físico dela, eu fui diagnosticado com ansiedade, eu ficava ofegante, as pontas dos pés, da mão ficavam dormentes, e aí a pessoa escuta e fala, mas isso aí eu tô tendo. Eu não sabia, né, que estava passando por isso. Pastor, o senhor faz muita coisa hoje na Lagoinha. Eu acho. Né? Você faz muita coisa. Você acha que isso te ajuda nesse processo? Isso, de uma certa forma, hoje tem me ajudado, mas também pode ter sido, com o tempo, ter me ajudado, em algum momento, ter ficado um pouco mais ansioso. Penso o seguinte, a pandemia chegou e as igrejas fecharam as portas. Sim. Os ministérios pararam de atender, não podia. Só que o que iniciou? A forma online mais forte. Então, essa forma online, eu estava ali à frente. Pelo menos na Lagoinha, a gente começou a receber muita gente online que precisava ser pastoreada. Então, foi criado toda uma rede de atendimento, de pastoreio, totalmente 100% online. Tudo vinha em primeiro lugar no meu celular. Então, eu fiz um print uma vez, de uma semana, deu 462 pessoas no meu WhatsApp, que eu não consegui responder em uma semana. Então, isso começou a disparar. Gente, como assim? Como é que eu vou atender tanta gente? Isso vai ser me cobrado, aquela frase, né? Isso vai ser me cobrado dessas pessoas. Então, assim, foi indo. E hoje... Só é interessante o senhor falar isso, te cortando, que quando começou a pandemia, né, que a igreja fechou e tal... Eu faço ali o culto de quarta-feira, né? E aí ele ficou só online pela Rede Super, né? A igreja não recebia ninguém,
A gente só equipe fazendo as lives de oração. E eu lembro que o nome que eu mais falava, assim, com tranquilidade, era o seu. Porque toda hora que tinha um intervalo, terminava, eu falava, e aí, o povo tá escrevendo? Tá, pastor, olha, todo mundo mandando nome e tal. Eu falei, então, pastor Giba, não esquece, gente, manda pro pastor Giba toda quarta. Ó, pastor Giba, o telefone do pastor Giba, tem que mandar o telefone. Pastor Giba é Igreja Online. Eu acho que e você absorvendo lá. Foi o cara mais falado, mas que ninguém conhece. Porque, assim, o meu nome era falado. Então, eu chego no culto e aí o pessoal não conhece, assim. Aí, às vezes, quando vai, assim... Mas, então, tu é o pastor Giba? Sou eu. Porque o pessoal só ouve falar. Então, cresceu o Campus Online, toda essa estrutura. E aí, não só o Campus Online, também recebo os telefonemas de quem quer implantar a igreja nas cidades. E também cuido da juventude da Lagoinha. Adulta, juventude adulta, que é a partir de 27, 28 anos de idade. O que hoje da sua responsabilidade? É o Campus Online, a Igreja Online da Lagoinha. É importante falar que é toda a estrutura, é um ministério na matriz, mas é toda a estrutura de uma igreja. Né? Então, tem desde a pessoa querendo se batizar, curso online. Se transferir, curso online. Discipulado feminino, masculino, casais, tudo online. GC, kids, jovens, adolescentes, tudo. Toda a estrutura de... Pessoas que acabaram de se converter, aceitaram Jesus. Tudo. É todo o processo. Sim. Aí a gente pensava, como é que a gente vai cuidar dessas pessoas socialmente? Porque elas não vão numa igreja presencial. Elas vão online, elas estão online. Elas recebem a carteirinha de membro online. Em casa, online. Então, assim, como é que a gente vai cuidar socialmente dessas pessoas? Precisa de ajuda. A gente pensava assim, aí veio um empresário e ele dá mentoria de prosperidade bíblica. Então, ele conversa com as pessoas dizendo, na tua cidade não tem ninguém que vende pão de queijo. Então, beleza. Então, tu pode fazer pão de queijo com essa renda que tu tem, tu faz isso, tu faz aquele outro, faz aquele outro. Então, a gente começou a fazer isso de uma forma para atingir socialmente. Então, Campus Online é uma função. A outra função, que o meu número também está lá na tela dos cultos, para implantação. Então, eu recebo os contatos, a pessoa não tem uma lagoinha na cidade, recebe, manda para mim. Aí alguém da nossa equipe, né, eu já tenho uma equipe pronta, e aí a pessoa ela recebe o telefonema do regional, do pastor, como fazer. E os jovens adultos da Lagoinha. Então, uma rede de jovens adultos, que é tanto casais como solteiros, com culto no sábado, GCs, ministérios, reunião, tudo. Isso. E eu sou casado também, faço faculdade, tenho um programa, tenho livro, gosto de empreender, né? Amo empreender, na verdade isso tem chamado muita atenção no meu coração, tenho pesquisado muito sobre isso, amo o empreendedorismo. Sim. Com 10 anos eu comecei a catar latinha na rua, um pouco menos na verdade, comecei a catar latinha. Então eu catava latinha vazia, pedia para os vizinhos, começava a reunir tudo, nunca me faltou nada em casa, meu pai e minha mãe sempre me ajudaram em tudo. A gente não vem de uma família próspera, mas também nunca faltou nada. Sim. Só que eu queria ter o meu dinheiro. Né? O meu. Então eu comecei a juntar as latinhas, tudo. Com 12 anos, eu comecei a fazer artesanato, brincos colares de artesanato. Botava no isopor e ia. Só que detalhe, nunca ninguém me ensinava. Eu procurava, não tinha nem internet, não tinha computador, não tinha nada em casa. Mas eu ia atrás. E aí depois comecei a vender aí sim latinha de refrigerante. Vendia latinha de refrigerante. Lá tem a Expo Inter, acho que tu deve saber, o Parque de Exposições Expo Inter. Conheço muito. Fantástico, amo aquilo lá. Gosto muito também de fazenda, criação de gado, essas coisas. Sou apaixonado, eu e a Ari. Se tivesse um lugar que a gente ia morar, ia ser meio no Texas, ter criação de gado, montar cavalo, um monte de coisa. E aí foi. Depois montei um trailer de comida, eu e o meu irmão. Montamos a nossa empresa de camisetas. Também tive uma agência de marketing. Então eu sempre gostei muito de empreendedorismo. Hoje, no quarto livro, ninguém quis lançar meu livro, eu criei minha própria editora. Aí. Com CNPJ, já tem site, venda online. Então, assim, eu gosto muito disso. Gosto de empreender porque eu acredito que a gente tem que atingir todas as esferas da sociedade. Então, aquela história do crente estar dentro de 4 paredes, eu não acredito muito mais na sociedade em que vivemos. Sim. Porque, tanto que eu sou pastor de algo online. Então, assim... Então, eu acredito a gente atingindo hoje as esferas. E nem sei porque a gente chegou nesse assunto, mas eu gosto também desse ponto. Eu te perguntei o que você estava fazendo. Isso. E assim, você gosta
de empreender. Você tá contando aí, você falou que você montou a sua editora, Proclame, a sua editora. Você já tem outros livros de outros autores lá também na sua editora? Não tenho ainda. A gente lançou isso primeiro. Eu tenho mais 2 livros escritos já publicados, mas a gente vai publicar pela Proclame. Tem o livro da Ari também, que a gente vai publicar pela Proclame. E, obviamente, a gente quer publicar outros autores. Sim. Né? Então, assim, já veio alguns e-mails, pessoal mandando. Mas eu tenho entendido da parte de Deus que vai ter que ser mais direcionado. Então, vai ser, assim, um público de conhecidos. Por exemplo, o pastor Fábio quer publicar um livro. Não, a gente com certeza vai querer publicar. Mas, o fulaninho e tal, que eu nem conheço, mas será que foi direcionado por Deus? Então, tem a parte empresarial, tem a parte, mas também tem que ter um direcionamento. Sim. Tem que ter um propósito. Entendi. As camisetas o senhor continua também? As camisetas a gente parou quando a gente veio para Belo Horizonte. Sim. A gente era uma fonte de renda estava ligado ao seu ministério lá também. Estava ligado ao Sou Casa Jovem, que hoje ele está fazendo uma parte de transição, né? Eu e a Ari, a gente está entendendo também da parte de Deus que a fase do Sou Casa Jovem, a gente parou. Né? Era um ministério que a gente falava muito sobre relacionamento, namoro, mas a gente está fazendo uma transição para atingir um outro público, que não é só o adolescente, o jovem. A gente quer atingir o público geral. A gente quer atingir, por exemplo, a Ari é psicóloga, ela é psicóloga de fato, de atuação, e também é pastora. E tanto que ela atende pastores, ela já deu palestra aqui na igreja. E eu estou passando por tudo isso, e a gente gosta de falar essas coisas, então a gente está entrando numa nova fase também de entender alguns dilemas. Sem também perder a vibe do relacionamento, do namoro, do recém-casado, que a gente gosta muito também de falar. Isso é muito importante, né? A questão do relacionamento, né? As pessoas entenderem, principalmente os jovens, né? Apesar que está todo mundo na internet hoje, né? Nossa. Hoje hoje está em alta essa questão que está chegando forte ao nosso conhecimento, que é a questão do metaverso. Eu tenho estudado muito isso, metaverso. Tal, já acontece, mas agora que estão falando mais. Mas é quando você começa a olhar realmente com essa ótica, lógico que isso tem as suas particularidades lá, que faz o metaverso, aí, esse mundo novo. Mas, cara, você ficar no Facebook o dia todo, no Instagram, você está em outro mundo também. Você já tá no metaverso ali, né? Que você... tem uma rodinha de amigos ali, você comunica ali, você faz piada ali, você brinca ali, você coloca uma oração ali e você não conta com ninguém. Quer ver? Antigamente, vamos dizer assim, o perigo que o pai e a mãe evitavam, dizendo assim, cara, não fica na rua até mais tarde. Era esse perigo. Então eles imaginavam e tinham esse conhecimento de tu tá no portão de fora de casa, tu tá em perigo. Hoje em dia, por exemplo, que nem minha mãe falou, mas eu cuido da minha filha fica o dia todo no quarto, lá no celular, não tem problema nenhum. Aí que mora o perigo. Então, o perigo inverteu. Se antigamente, assim, quando a gente era mais novo, o pai e a mãe alertavam, cuidado na rua. Hoje em dia também existe isso, mas agora é cuidado com o que tu está vendo dentro de casa. Verdade. Então, mudou esse perigo, que o pessoal acha, não, tá de boa, o pai, o filho está dentro de casa, o filho está dentro de casa, trancado no quarto, está seguro. Não está nem um pouquinho seguro. Ele está num mundo que não é real. Ele está num mundo cheio de perigos. A gente tem a internet normal, a gente tem a Deep Web, a gente tem a Dark Web, né? Isso. Ou seja, então tem um mundo online, cara, que, vamos dizer assim, o jovem, o adolescente tem conhecido, tem vivenciado e tem achado de que esse mundo online virtual, quando ele sai do online e ele vai para a realidade, ele já não se vê, ele se perdeu. Porque o mundo dele está todo online. Então, quando ele sai daquilo e vai para o real, ele não consegue lidar com o pai, ele não consegue ter um relacionamento saudável com a namorada, porque o mundo dele estava online. Sim. Então, é interessante a gente falar até do metaverso, esse mundo. O que é o metaverso? É esse modelo que vai atingir a realidade virtual, onde a internet, como a gente vê, que a gente vê num celular hoje, a gente pega o celular e vê a internet normal no celular. O metaverso a gente vai ver quase ele dentro, porque a gente vai estar usando óculos. Então, ao invés de a gente ir lá no site da Proclame e comprar um livro, se eu não for inteligente ou não tiver condição, vamos dizer assim, eu vou ter uma loja virtual que a pessoa, o bonequinho, o avatar, vai dentro da editora e vai lá comprar um livro. Ele vai pegar o livro na mão, o bonequinho. E aí tu vê, o mundo está mudando. É verdade.
Já acontece isso, né? Nos joguinhos aí, já compra as coisas. Já... O que é o Fortnite, né? O Fortnite é um jogo virtual que já está acontecendo isso, já tem essa realidade. Exatamente. Mas a gente entendeu, olha, o mundo pode mudar, mas a Bíblia não muda. A Bíblia não muda jamais. Então, o que a gente for fazer, né? O jeito de me vestir. Tu imagina, antigamente tinha aquelas calças bem mais largas. Hoje em dia, eu mal e mal consegui botar essa calça apertada hoje. Então, assim, mudou. Mudou a forma de vestir, mudou a forma de falar, mudou. Mas a Bíblia, Jesus não muda. Ele não muda, ele é a nossa essência, ele é suficiente na nossa vida. Então, pode ter o metaverso, pode ter o que for. Mas tem que ter Jesus na nossa vida também. Bênção demais. Isso aí. Gente, conversei aqui com esse amor de pessoa, esse homem de Deus, que conversa maravilhosa, me ajudou muito em muita coisa, tenho certeza que ajudou vocês também em muitos esclarecimentos. Quero muito agradecer pela sua vida. Obrigado. Você está aqui, pelo livro que você me presenteou recentemente. Olha, se você quiser um livro do Pastor Giba, vou pedir para a Amandinha colocar na tela aqui o Instagram do Pastor Giba, que você vai entrar lá, com certeza tem um link lá na bio, você pode se comunicar com ele lá. Tem esse livro aqui que você já viu aqui pela experiência dele de vida, por tudo que ele contou, que vai ser maravilhoso. Parabéns, pastor, pela sua coragem de falar sobre depressão abertamente. Pode ter certeza que só essa conversa sua já trouxe esclarecimento e até cura para muitas pessoas. Creio nisso. Seja sempre bem-vindo. Essa casa aqui é sua, você sabe disso. Amém. E Deus te abençoe. Pastor. Que honra, prazer estar aqui. A honra é toda nossa. E obrigado você também, que esteve ligado com a gente aqui na Rede Super de Televisão, no nosso podcast, Pode Crer. Meu pedido é que realmente Deus te abençoe.